Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Neste estudo, vamos falar sobre Judá e Israel, e a relação com o domínio e os frutos que Deus transmitiu a Adão e a Eva, e a relação destes com as duas vindas de Jesus. Como vemos no início, quando o homem, a mulher e os animais foram criados, Deus deu a Adão e a Eva o domínio sobre todos os animais. Podemos dizer que Adão e Eva foram os primeiros reis da terra. Também receberam a promessa e o mandato de gerar frutos, ou seja, gerar filhos na imagem deles, que por sua vez seriam também frutos criados à imagem de Deus. Adão e Eva, que deveriam ter exercido este domínio ou reinado sobre os animais, ao contrário, o que vemos acontecer? Vemos a astuta serpente invertendo as posições e passando a posição de domínio e fazendo com que, a partir dali, o homem passasse a ser escravizado pelo pecado. No Novo Testamento, vemos Pedro falando sobre o pecado e desobediência, na sua segunda epístola, no capítulo 2, e ele fala algo importante no final do verso 19. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então Adão e Eva foram vencidos, e sua descendência, incluindo nós, nos dias de hoje, nascemos escravos do pecado. Da posição de reis e com domínio, que era o plano inicial de Deus, passamos a ser dominados, servos de algo que não é a vontade de Deus para nós. Com o pecado de Adão e Eva acontecendo antes da geração de seus filhos, vemos que toda a raça humana foi destinada ao fardo e à maldição consequentes da queda. Os filhos gerados após o pecado já não podiam mais comer da árvore da vida. A herança da morte estaria sendo transmitida de geração a geração. Mas a bênção do domínio e dos frutos, dados por Deus, vão sendo passados a partir de Adão a Eva, para geração a geração. Vemos o Senhor transmitindo para Noé após o dilúvio em Gênesis capítulo 9, nos versos 1 e 2. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Vemos Abraão recebendo esta promessa em Gênesis capítulo 17, a partir do verso 6, onde Deus promete fazê-lo frutificar abundantemente, e fazer, a partir dele, nações, reis, e dar a ele a terra de Canaã como possessão perpétua. Esta mesma bênção vai sendo passada para Isaac, e chega finalmente em Jacó, como vemos em Gênesis capítulo 28, no verso 3. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Neste momento, Jacó ainda não tinha recebido o nome Israel. Vemos que Isaac passa a bênção para ele, pensando que ele era Esaú. Jacó ainda precisa passar por transformações em sua vida, que vai acontecer durante sua fuga para a casa de Labão, o arameu ou sírio, onde ele toma do seu próprio veneno e é enganado por Labão, até que Jacó volta e naquela luta com o anjo tem o seu nome trocado por Israel. Mas e a partir de Jacó, o que vai acontecer? Para quem será passada a promessa do domínio e dos frutos? Dos 12 filhos homens de Jacó, um deles receberia esta promessa. Mas quem seria? Algo inusitado aconteceria. Um dos filhos de Jacó, José, seria vendido como escravo lá para o Egito. Dos outros 11 filhos, homens, parecia não haver nenhum a quem Jacó escolheria para receber a sua bênção dobrada. O que vai acontecer? No Egito, José prospera e vira o governador, ficando abaixo apenas de Faraó. Na terra de Canaã, os anos serviram para transformar Judá, que acaba sendo peça principal, no reencontro com José, que acaba por unir toda a família que vai a convite de José morar no Egito.
Antes de morrer, Jacó deixa para José e seus filhos, especialmente Efraim, a bênção de ser o seu primogênito e a Judá por ter sido transformado e passar a exercer uma liderança fundamental nesta união da família. Ele então também ganha sua porção, embora a bênção dobrada tenha ficado para José e seus filhos. Para confirmar isto, basta lermos 1 Crônicas, capítulo 5, versos 1 e 2. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Nessa história de Jacó e seus filhos, vemos várias profecias sobre o futuro da nação de Israel. Vemos a sombra da primeira vinda de Jesus para sofrer, na primeira parte da ida de José ao Egito. E vemos também a sombra da sua segunda vinda, quando José ascende ao poder como governador e une a família que estava dividida até ali. Vemos em Gênesis capítulo 48, verso 16, Jacó passar sua bênção para os filhos de José. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Aqui, para o contexto de nosso estudo, vemos uma parte importante em que Jacó transfere aos filhos de José o nome Israel, que ele tinha recebido como bênção do anjo que o salvou de todo o mal. Outro fato importante é que Jacó falou que eles iriam multiplicar como peixes. Pois é, a palavra em hebraico ali literalmente é peixe mesmo. E a gente vai ver mais na frente como Jeremias, Ezequiel e também Jesus vão utilizar a palavra pescadores para trazer de volta os cativos de Judá e Israel que se perderam entre as nações. Vemos com clareza que a bênção sobre Judá era do domínio, a do cetro, de gerar reis que iriam governar toda a nação de Israel, como falou Jacó em sua bênção a Judá em Gênesis capítulo 49, a partir do verso 10. Já para José ou seu filho Efraim, vemos a promessa da frutificação. Anos mais tarde, quando Moisés conduziu o povo do Egito para a terra prometida, vemos que a tribo de Judá foi a que liderou, ia sempre na frente. Já na entrada da terra prometida, vemos Josué, que era da tribo de Efraim, assumindo a liderança para finalmente conduzir o povo à terra. Vemos em Judá uma liderança simbolizada pela primeira vinda de Cristo e como ele nos guia a entrar nessa terra. Mas a sua segunda vinda é caracterizada pela frutificação de José e Efraim. Esta que irá gerar o fruto maior, que serão os fiéis que reinarão com Cristo em seu reino milenar. Mais na frente, vemos Davi, que era da tribo de Judá, assumindo o trono como rei. A promessa de que reis viriam de Judá é iniciada. Após Davi, seu filho Salomão assume o trono, e após este também morrer, vemos o reino que antes era unido se dividir. A mesma história que aconteceu nos dias de Jacó aconteceria também no reino de Israel. Assim como José um dia se separou de seus irmãos, o reino de Israel também se dividiria em dois. Ao norte, as 10 tribos iriam conservar o nome Israel, pois a tribo de José ou Efraim estava ali entre eles, e ao sul, as tribos de Judá e Benjamim iriam utilizar o nome de Judá, pois Judá era um dos que recebeu a bênção de José e era uma das tribos dominantes. Vemos com isso o domínio separado da promessa de frutificação, a divisão. Como Jesus depois falaria, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. A palavra aliança, pacto no hebraico, é literalmente a palavra carne, porque naqueles tempos um pacto era firmado através do sacrifício de um animal que, após morto, era cortado em pedaços. E as duas partes que estão fazendo a aliança passam entre os pedaços do animal, simbolizando aquele pacto eterno, onde aquele que quebrar o acordo poderá sofrer as mesmas consequências daquele animal, ou seja, morrer. Vemos isso em Gênesis capítulo 15, quando Deus faz um pacto incondicional com Abraão, onde Abraão adormece e Deus sozinho passa por entre os animais mortos, significando que Deus iria sozinho assumir a responsabilidade de cumprir aquela aliança com Abraão. No verso 18 de Gênesis 15, é dito ali que Deus fez um pacto, ou literalmente cortou a carne, que é o significado hebraico para fazer uma aliança. E olha como Deus tem cumprido. Mesmo com a infidelidade das 12 tribos, Jesus foi enviado para consertar o que estava quebrado. A partir do final do reinado de Salomão, vemos que Deus começa a mostrar
as consequências da infidelidade daquele reinado, quando o profeta Aías mostra que as 12 tribos iriam se separar, ficando as 10 tribos do norte, incluindo José e Efraim, separadas de Judá, que ficaria unida com Benjamim, que, de acordo com as próprias palavras do profeta, iria ser uma lâmpada em Jerusalém. Então vemos as 10 tribos do norte se chamando pelo nome de Israel, pois a tribo dominante de José e Efraim estava lá, e ao sul, Judá e Benjamim, se chamando Judá, pois era a tribo dominante. Importante mencionar que o profeta Aías fala por 3 vezes que o reino seria retirado de Judá por causa da infidelidade de Salomão. Em outras palavras, após Salomão, o reino de Deus saiu de Judá e passou a residir com as 10 tribos do lado norte de Israel. Isto é bastante importante devido às parábolas relacionadas ao reino de Jesus, que vamos ver mais na frente. Interessante que Benjamim é o elo de ligação entre Judá e Efraim e Israel. Já desde os tempos de Jacó, José requeria que seus irmãos trouxessem Benjamim na segunda viagem para comprar alimento no Egito, que seria como prova de que seus irmãos teriam sido transformados. Estes que nem sabiam que estavam lidando com seu irmão José no Egito, que estava disfarçado, também falando outra língua. Benjamim, que agora na divisão do reino após Salomão, ficou com Judá como lâmpada, e a gente vê que ele é, ao mesmo tempo, o filho da dor e o filho da mão direita. Filho da dor foi o nome que sua mãe deu a ele no seu nascimento, antes dela morrer, naquele parto complicado. Mas seu marido Jacó profetiza da segunda vinda de Cristo, falando que seu nome seria na verdade filho da mão direita, Benjamim. Praticamente todos os discípulos de Jesus eram da tribo de Benjamim, pois vinham da Galiléia, já que foi ali que seus antepassados se apossaram das terras ali do norte, após a volta do cativeiro da Babilônia. Vemos que eles foram uma imensa lâmpada, luz, que brilhou para trazer o evangelho de Cristo a uma nação que estava com seu coração mais uma vez afastado do Senhor. Esses discípulos, inclusive adicionando o apóstolo Paulo na lista, eram da tribo de Benjamim, e muitos deles cumpriram a profecia de experimentar o cálice do sofrimento de Cristo, sendo mártires em prol do evangelho, o copo que José intencionalmente deixou no saco de Benjamim, ali nos tempos de Jacó, e cumpriram também a profecia de serem uma lâmpada, uma grande luz, como o profeta Aías falou a Jeroboão. Cerca de 200 anos depois da separação dos 2 reinos, o reino do norte foi levado a cativeiro pela Síria e nunca mais voltaram oficialmente como povo e como reino para o território da Palestina ou para Israel. Isto se deu cerca de 750 anos antes de Cristo. Em 2 Reis, capítulo 17, verso 18, diz: Portanto o Senhor muito se indignou contra Israel, que é o reino do norte, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. A tribo de Judá, incluindo Benjamim, resistiu como nação ao cativeiro da Síria, inclusive recebendo grande livramento na época do rei Ezequias, mas, mais tarde, iria cair diante do Império da Babilônia, cerca de 600 anos antes de Cristo. Babilônia que tinha se tornado a grande potência. Jeremias profetiza da queda de Judá e Jerusalém, e fala do pacto que por eles foi quebrado quando saíram do Egito, nos tempos de Moisés, e por isso estavam sendo dilacerados, assim como o simbolismo hebraico que falei há pouco atrás, da carne partida em pedaços feita durante o momento que a aliança era selada. Como vemos em Jeremias capítulo 34, verso 18, E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com um bezerro que dividiram em 2 partes e passaram pelo meio das suas porções. Então o reino do norte, as 10 tribos, que possuíam o direito do nome Israel, aquele nome ali dado a Jacó no início, pois Efraim e José estavam ali com eles, que tinham a promessa de gerar frutos dada a Adão, então eles foram levados a cativeiro pela Assíria. Como dito pelos profetas, as 10 tribos do norte foram divorciadas, como vemos em Jeremias capítulo 3, verso 8, e também Oséias capítulo 2, verso 2. Então Jeremias no capítulo 3, verso 8, E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, falando aqui das 10 tribos do norte, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que também Judá sua irmã não temeu, mas se foi, também ela mesma se prostituiu.
Já a casa de Judá, que incluía Benjamim, mesmo sendo pior que o reino do norte de Israel por causa da sua hipocrisia, como vemos Deus falar em Jeremias capítulo 3, verso 11, então mesmo assim Deus não divorciou Judá, pois sua missão de gerar o Messias, Jesus, o segundo Adão que iria vencer o mundo, então este é o significado de exercer aquele domínio que foi dado a Adão, vencer a carne seria o cumprimento do cetro que viria de Judá. De acordo com a lei em Deuteronômio, capítulo 24, versos 1 a 4, o divórcio é final. Deus deu carta de divórcio às 10 tribos do norte, e segundo a lei, esta carta é definitiva, e seria abominação reatar este casamento. E agora, as profecias na palavra claramente falam da restauração das 10 tribos de Israel. Os capítulos finais de Isaías, o livro de Oséias falam desta restauração, que são das 10 tribos do norte, e como elas que levaram a promessa da frutificação iriam retornar ao Senhor. Mas como isto poderá acontecer? Como Deus irá trazer Efraim, as 10 tribos chamadas Israel, para ele novamente, se a lei não permite refazer esta união? Como será cumprida a promessa de restaurar esta ruptura, esta brecha entre Judá e Israel, que se iniciou depois do reinado de Salomão? Continuaremos no próximo vídeo.